Nesse vídeo, a gente vai aprender a fazer uma transferência de Raman de uma órbita circular inicial menor para uma órbita circular final maior. Nesse tutorial a gente vai inserir manualmente os valores de ΔV e em um outro vídeo eu vou mostrar como utilizar o Astrogator para calcular automaticamente o ΔV necessário para fazer determinada transferência. Então, vamos começar criando o cenário. Transferência Raman. Deixar o período, o intervalo de tempo do nosso cenário padrão. Descrição. Com o nosso cenário criado, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir um satélite. Se a sua janela de inserir objetos não está aberta, você pode abri-la clicando aqui nesse botão Insert Object. Então, continuando, vamos criar um satélite pelo método inserir propriedades. Assim ele já vai abrir a janela de propriedades do satélite. E em propagador, nesse vídeo a gente vai usar o Astrogator. Em outros vídeos eu vou explicar os outros propagadores do STK. Essa é a janela de propriedades do Astrogator. Nesse canto a gente tem o Mission Control Sequence, onde a gente vai determinar todos os segmentos da nossa missão. E aqui a gente tem a janela de propriedades relativa a cada sequência. Aqui nós temos o estado inicial. E na aba Elementos nós temos as coordenadas iniciais do nosso sistema. Então aqui o sistema de coordenadas e o tipo de coordenadas. Nesse caso a gente vai usar Kepleriana. E aqui nós temos o epoque da órbita, o tempo inicial da órbita e os elementos. No nosso caso a gente vai fazer 6.700 km de semi-eixo, excentricidade e inclinação 0. Mesma coisa. Aqui em Spacecraft Parameters nós temos a massa seca do nosso satélite e outros parâmetros como arrasto, cálculo de radiação solar, pressão de radiação solar e GPS, por exemplo. Mas aqui nesse vídeo a gente não vai usar nenhum desses parâmetros. O que a gente vai usar é o Fuel Tank. Aqui nós temos os parâmetros de propelente, como por exemplo a pressão do tanque, o volume do tanque, a temperatura do tanque de propelente, a densidade de propelente, a quantidade máxima de propelente e a quantidade do estado inicial. Esses 4 primeiros parâmetros a gente não vai usar nesse vídeo, nesse cenário, mas a gente vai alterar aqui para 5.000 kg a quantidade máxima, iniciando também com 5.000 kg de propelente. No próximo segmento, o Propagate, ele irá propagar a nossa órbita. Então ele tem como propagador base o HPOP, que é o High Precision Orbital Propagator da Terra. Existem propagadores para a Lua e para Marte, por exemplo. Nesse caso é para a Terra. E nessa parte a gente tem as condições de pare de propagação. Então nesse caso a nossa condição é duração e aqui é o tempo da duração. Por exemplo, eu posso determinar para ele propagar por 2 horas. Então, configurando isso aqui, se eu apertar esse botão, Run Entire Mission Control Sequence, ele vai realizar todos os segmentos. Então, apertando aqui, a gente tem a nossa órbita inicial aqui. Então, vamos renomear esse segmento para órbita inicial. E agora a gente vai adicionar um segmento de ΔV, um segmento de manobra. A gente primeiro seleciona a órbita inicial, o segmento aqui, e depois clica em Insert Segment After. Ele vai inserir após a órbita inicial. A gente seleciona aqui Maneuver, que é um segmento de manobra. E nele nós temos 2 tipos, impulsivo e finito. Nesse vídeo a gente vai usar uma manobra impulsiva. E aqui em atitude a gente determina
a quantidade do ΔV e a direção. Nesse caso, a gente vai usar o thrust vector como referência e a gente vai inserir um ΔV de 2.421 km por segundo na direção do eixo velocidade, nesse caso o eixo x. Em Engine, nós temos aqui o modelo constante, em push e ISP constante. Nesse caso a gente não vai mudar os valores. Em outro vídeo eu vou explicar melhor como alterar esses valores e determinar o seu próprio motor. Mas o que a gente vai marcar aqui é Update Mass Based on Fuel Usage. Ou seja, ele vai calcular o quanto de combustível é necessário para cada ΔV e vai atualizar a massa da aeronave, da espaçonave, do satélite, no caso. Então aqui eu vou renomear para DV1. E em seguida eu vou criar mais um segmento de propagação para ele propagar a nossa órbita de transferência após o ΔV. Então a mesma coisa, a gente seleciona DV1, insere um novo segmento e seleciona Propagate. Vamos renomear aqui para órbita final, alterar a cor desse segmento. Então, clicando duas vezes no segmento, a gente tem esse menu aqui. Vou escolher a cor amarela e quando ele propagar esse segmento aqui, perdão, não é órbita final, é órbita de transferência. Quando ele propagar esse segmento, vai aparecer uma linha amarela na nossa janela 3D. Nesse caso aqui, a nossa condição de pare não vai ser duração, senão eu teria que calcular exatamente o tempo que levaria até o nosso apoapsis, mas a gente pode determinar diretamente a condição de pare para apoapsis. Então, clicando aqui em mais, a gente pode selecionar o apoapsis como condição de pare e deletar a condição de duração. Ou seja, o propagador ele vai propagar a órbita até encontrar o apoapsis e vai parar por aí. Então, se eu rodar nosso segmento novamente, nossa missão novamente, ele vai propagar a órbita inicial e a nossa órbita de transferência, em amarelo. Depois dessa órbita de transferência, a gente precisa adicionar um segundo ΔV, uma segunda manobra. Então, renomeando para ΔV2, mantendo um tipo impulsiva, selecionando o thrust vector como controle de atitude, e dessa vez a gente vai usar um ΔV de 1.465 km por segundo. Da mesma forma, a gente vai marcar aqui Update Mass Based on Fuel Usage. Depois do nosso segmento ΔV, a gente insere mais um segmento de propagação. Nesse caso, é a propagação da órbita final. Renomeando aqui para órbita final e alterando a cor para azul claro, por exemplo. Nesse caso, a gente pode propagar por um período de 2 dias, por exemplo. E a gente tem já configurado a nossa missão completa aqui. Então, se eu rodar Run Entire Mission Sequence, ele vai propagar a nossa transferência de Raman simples aqui. Como eu já comentei, nesse caso a gente inseriu manualmente os valores de ΔV, mas existe também a possibilidade de usar o Targeter e ele vai calcular exatamente qual ΔV necessário para fazer essa transferência. Mas isso eu vou mostrar em um outro vídeo. Agora que a gente já tem propagado a nossa trajetória, a gente pode gerar relatórios ou gráficos dessa missão. Então, clicando com o botão direito em satélite, a gente vem aqui em Report and Graph Manager e uma nova janela do Report and Graph Manager vai abrir com uma lista dos gráficos e relatórios já instalados do STK. Um relatório importante para esse cenário é o MCS Summary, Mission Control Summary. Então, é um relatório com um resumo de cada um dos segmentos da nossa missão. Nesse relatório, ele separa cada um dos segmentos por essa linha. Então, primeiro aqui a gente tem o segmento de estado inicial, com as coordenadas e os parâmetros do satélite. Em seguida, a gente tem o segmento órbita inicial, de propagação.
por exemplo, com estatística de propagação, com os números de passos, o tamanho médio, maior e menor de passo da propagação, os elementos orbitais, e em seguida o ΔV, nosso segmento de manobra. Então aqui a gente tem um instante que ocorreu, a magnitude do ΔV inserido, os elementos, o vetor ΔV, e aqui a gente tem, por exemplo, a quantidade de propelente utilizada, estimada. Nesse caso, para o nosso primeiro ΔV foi de aproximadamente 3.000 kg. O STK aqui ele também apresenta uma estimativa de duração de queima, mas como a gente utilizou uma queima impulsiva, instantânea, ele não considera isso para os cálculos seguintes. Aqui você pode ver também o empuxo e o ISP desse motor, que já vieram por padrão nesse cenário, mas que você pode alterar. Isso eu vou mostrar em um outro vídeo, mas com mais calma. Se a gente for para o nosso último segmento de órbita final, a gente pode ver, por exemplo, a quantidade final de propelente que sobrou no nosso satélite depois dessa transferência. No caso, foi de aproximadamente 967 kg. Por esse vídeo é só. A gente aprendeu como fazer uma transferência de Raman simples usando o Astrogator e inserindo manualmente o ΔV, os valores de ΔV. Em outros vídeos eu vou mostrar como utilizar o Targeter para calcular automaticamente esses valores de ΔV. E qualquer dúvida em relação ao cenário, pode me escrever aí nos comentários.